Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos ao nosso recap de hoje, tá? Dia 14 do 3. Mini índice, contexto e movimentação do preço. Hoje conversamos aqui sobre voltas em V. São raras, né? Sem o reteste do fundo anterior. Esse foi uma das aulas, né, que a gente deixou gravada ali, né, as semanas anteriores, né? E que hoje, né, acaba tendo uma função aqui. E aí a gente trabalha um pouco disso. Gráfico diário, né, pessoal? Onde a gente começa no nosso tempo de análise. O que que a gente ponderou aqui, né, nessa movimentação? O que que é mais comum dentro de movimentações, né, pós reflexo de wedge? O mais comum, né, o que mais a gente espera são correções TBTL. Correções TBTL, né, elas nos levam à ideia de que a gente vai ter 10 barras, duas pernas, né, a gente pode ter mais uma máxima aqui ainda, e a gente pode também ter essa movimentação somente, né, bem lateral, né? Às vezes acontece só de lateralidade, aí as médias vão chegando mais próximo do preço e depois poderia gerar um rompimento. Para ter, né, reflexo dessa movimentação e ter uma segunda perna, a gente precisa, né, que o ponto de inflexão seja renovado, né, para que tenha algum tipo de possibilidade de movimentação de alta. Sem isso, continua sendo mais fácil o mercado vir a níveis mais baixos, tá? Então, aqui dentro dessa semana a gente ainda tem a possibilidade de ter um pouco mais de movimento de baixo, pensando aqui, né, no gráfico diário apenas. Aí a gente vai vendo o que, que os outros tempos gráficos também podem nos ajudar, né? Aqui, ó, gaps abertos, né? Essa movimentação aqui acaba sendo um magneto, tá? Ela não foi fechada aqui no gráfico diário, então se você observar aqui, você tem um pequeno gap, tá? Faltou por pouquíssimos pontos ali, mas ainda é um gap aberto, beleza? Então a gente vem aqui para o M60, né, onde a gente tem um tempo gráfico aqui ainda macro, né, mas que tenta nos dar algumas ideias. No dia anterior, né, a gente tinha deixado esse canal, a gente tinha deixado esse canal, tá? Mais formas, né, de canais, por conta daquilo que a gente, né, acabou falando, né? O Brooks fala que robôs, né, acabam atuando, né, ligando esses pontos de canais, tá? Aqui, né, no fechamento desse dia, a gente comentou que a gente teve uma possibilidade de o Ed estar aqui, então a gente teve, né, essa movimentação aqui de wedge. Aqui o mercado renova a inflexão dessa wedge, né, no final do dia anterior, bem aqui. E aí a partir daqui a gente falou que a gente esperava pelo menos mais uma perna de baixo. Para ter continuidade dessa movimentação precisava de um rompimento, tá? Então, a princípio aqui o mercado renova, né, o ponto de inflexão. E o primeiro pensamento do dia era que ele podia, né, renovar mínimo, tá? Aqui dentro do M60, pessoal, a gente fechou alguns gaps, né, que a gente tinha deixado aqui, ó. Então a gente tinha esse, né, que já foi fechado. A gente teve esse daqui que foi fechado, mas não foi flipado, né, ele não teve o flip, né, dessa região para ter a ideia de continuidade. Então aqui dentro do, do M60, né, a gente vê que a gente chega naquela condição de que a gente pode ter mais lateralidade para o dia anterior. Por que mais lateralidade? Né? Porque a gente tem as médias retas. Né? Você olha a MM50, ela está reta. Você olha a média móvel de 20, ela está reta. Você olha a média móvel de 9, ela está reta. Então essa é a condição de falha, né, de rompimento. É a movimentação que é mais comum, falha de rompimento. Então tem que ficar atento, por exemplo, a extremidades. Acaba sendo, né, mais fácil você pegar extremidades de tempos menores, tá? de observar a falha dessa movimentação. Mas é uma característica, né, de lateralidade. Isso daqui, né, também aconteceu por um tempo lá nos 5 minutos, até que, né, pudesse ter algum tipo de rompimento, tá? Então, a gente já chega lá. Então, aqui no M60, o mercado nos dá a característica de lateralidade. A gente teve aqui uma movimentação, né, que muda, né, um pouco a estrutura. Né? A estrutura a gente vinha observando, né, até pelos fundos que a gente ligou, né, a gente tinha aqui a possibilidade de ligar, né, uma LTA. E aí o mercado rompe essa LTA. E o que é mais comum quando tem um rompimento de LTA é que o mercado apresente algum tipo de comportamento lateral, tá? E não a reversão direta. Isso é menos comum. Tá? Então a gente tem que pensar, né, naquilo que é mais ou menos comum. Então, pensando em lateralidade, ó, aqui fica uma região de POC. Né? Essas regiões de POC em lateralidade são extremamente importantes. Máximas, né, acabam sendo extremamente importantes. Né? Então, são pontos que o mercado ainda assim pode gerar algum tipo, né, de movimento contrário. Então, se as médias estão nesse cenário, né, você tem que ficar muito atento a novas máximas e novas mínimas. Tá? Então, cautela aqui nesse tipo de movimentação. E aí a gente vem reduzindo aqui, né, o tempo gráfico. Deixa eu só apagar um pouco, né, dessas linhas aqui, porque senão fica bem bagunçado aqui para vocês também. Já não faz mais sentido a gente manter todas elas aqui. Eu vou manter essa daqui, porque essa daqui a gente vai acabar conversando. O que a gente conversou, né, pessoal, no dia de ontem, né, que a gente havia pensado para o dia de hoje.
é que a princípio, né, como o mercado havia feito isso daqui, né, era renovar a inflexão, tá, da wedge, a princípio o primeiro pensamento nosso, a renovação da inflexão está bem aqui, tá, então ele renovou a inflexão. O primeiro pensamento nosso, né, foi que o mercado poderia, né, a princípio, cumprir isso daqui, né, cumprir uma segunda perna, né, de baixa, pelo menos. Aqui acaba sendo a perna 1, né, é só com esse pavio, e o mercado poderia nos dar, né, pelo menos mais uma perna de baixa. Então, se o mercado poderia nos dar mais alguma perna de baixa, seria interessante a gente estar pensando em vendas altas, né? Então, acabei fazendo uma venda inicial aqui, acabei saindo, né, nos 5 minutos, quando a gente teve um doji aqui próximo do fundo duplo. É, depois, né, a segunda venda acabou sendo aqui, tá? Numa nova máxima, mas foi pelos 5 minutos, já a gente chega lá. Então aqui, conforme a gente falou, né, a característica de movimentação do preço, pessoal, média reta, né, médias juntas, característica de lateralidade. Então você vê o mercado fazendo, mantendo essas características por um tempo. Depois ele acaba cumprindo, né, aqui o rompimento e aqui já teve a possibilidade de alguns alvos, né? Você teve aqui, ó, a possibilidade do primeiro alvo desse pivô, né, e você teve a possibilidade do segundo alvo do pivô do 5, tá? Então aqui o primeiro alvo dessa movimentação pagou aqui, o segundo alvo dessa movimentação estava bem aqui, bem próximo da região do fundo duplo. E aqui tem uma informação importante aqui para a gente relembrar. O Brooks ele fala, né, que quando você tem essas regiões de gap de média e o mercado retoma movimentações de alta, e essas movimentações de alta elas não são infinitas, né? No geral elas acabam em algum outro momento, né, quando o mercado forma assim, esses canais de alta, ele acaba falando muito mais que o mercado vai gerar bandeiras de baixa. E aí quando ele volta para essa região, né, que é a região do fundo do gap de média, ele fala que aqui a gente pode esperar uma lateralidade mais ampla. Até porque, né, também teve o rompimento da LTA. O rompimento da LTA corrobora com a ideia de que você está indo com a lateralidade, somado com a ideia de que essa região do gap de média, né, que é essa região de fundo, né, pode levar o mercado a mais lateralidade, a uma lateralidade bem mais ampla. Por quê? Porque quando o mercado chegou nesse ponto, olha o tamanho de movimentação, da movimentação de alta que eles conseguiram fazer. Então aqui acaba sendo uma região de interesse comprador. Tanto é uma região de interesse comprador, pessoal, que você vê quando o mercado chega aqui para fazer o fundo duplo, ó, e aqui não tem rompimento, né, que a gente trabalha rompimento e barra de continuidade, o mercado deixa aqui ó, um micro gap de espaço, né? Isso daqui é a demonstração de interesse, né, que você consegue observar aqui no 15 minutos. Então, no fechamento dessa barra para essa barra, conseguiu pular aqui o mercado 5 pontos. Então, o interesse comprador aqui era tão alto, né, que o mercado acaba vindo de uma vez, tá? Então, aqui ficou, né, um excelente micro gap. Aqui ficou um nos 5 minutos também, né? Só que está um pouco mais baixo aqui. Depois que ele volta para fechar esse gap, tá? Então, é interessante essa observação, né, de fechamento de gaps quanto a pullback, né? Outro ponto, né, pessoal? Aqui a gente teve uma wedge, né? Aqui a gente consegue observar que a gente teve uma wedge. Então eu tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas. Se eu penso em intraday também tenho uma, tenho duas, tenho três puxadas, né? Mesmo que eu não queira ligar essa linha aqui para ela ficar dessa maneira. Mas eu tenho uma movimentação de três puxadas. E sempre que eu tenho uma movimentação de três puxadas, o Brooks fala que você deve, né, parar de vender de imediato e talvez pensar em comprar. Aqui a compra seria interessante, porque você estava numa região de fundo duplo, você estava bem afastado das médias, né? Então você tinha aqui um espaço interessante, né, para você pegar de lucro, tá? Então um retorno a 9, um retorno a 20, né, tinha bastante espaço, né? Se você observasse aqui, tinha mais de 500 pontos, tá? Então depois ele ainda volta, né, para fazer uma wedge com fundo duplo mais alto, fecha o gap. Aqui ele deu uma outra oportunidade de compra. Por quê? Porque ele não renova a mínima, ele viria, né, a ideia é que quando ele fala em renovar mínima, ele pode vir renovar máxima. E pensando naquele âmbito, né, de lateralidade mais amplo, o mercado ainda pode, né, apresentar mais algum tipo de movimento de alta. Só que a gente tem que ficar atento porque os 60 minutos ficaram com barras flat, né, com barras bem laterais e médias flat, né, na verdade. Tá? Então precisa, né, dessa devida cautela ali naquele tempo. Tá? Então não esquecer que lá no 60 a gente está com médias bastante retas, né? Então, médias retas ali é um sinônimo forte de lateralidade. E às vezes a direção do preço muda a cada 60 minutos. Às vezes ele está 60 minutos subindo, ele atinge uma nova máxima ali, é 60 minutos descendo, né? Então muda às vezes a direção a cada 60 minutos. Aqui, né? A abertura do dia, né? Aqui no 15 minutos ele abriu bem próximo da POC, tá, pessoal? Ele testa praticamente ali a região da POC, né? Por isso foi a venda ali nessa movimentação pensando, né, na nova mínima. Estava dentro da lateralidade, né, então ainda fazia mais sentido tentar pegar essa movimentação de baixo. Então aqui ele acabou, né, fechando com esse doji aqui, né, que acaba não tendo a continuidade, né, tinha já alvo aqui,
Só trazendo aqui as projeções de alvo, né? A gente aqui, ó. Aqui você tinha o segundo alvo, tá? Dessa movimentação. E aqui do pivô menor, né? Que era esse pivôzinho aqui, ó, que é um pivôzinho intraday rompido, né? Aqui ele pagou, né? O segundo alvo dele, tá? E aqui ele tinha o terceiro alvo dele. Todas essas regiões aqui, né, pessoal, a confluência com aquela região de fundo duplo lá do gap de média, tá? Então aqui pra gente era um fundo bem relevante. E aí o mercado acaba, né, deixando essa possibilidade de wedge aqui. Essa aqui precisa de um ajuste, né, dessas três puxadas. A outra, né, venda, acabou sendo aqui num topo duplo na lateralidade. Esse topo duplo, né, o topo duplo anterior foi bem no 61.8, né? Ele fez uma trava, né, no 61.8, a primeira trava aqui, ó. Então, primeira vez que ele voltou a subir, ele trava bem no 61.8 intraday. Ele volta a descer, quando ele volta a subir, né, foi feita uma venda aqui, pensando num topo duplo, e não tinha, né, ainda feito a nova mínima, né, do nosso ponto de inflexão. Então eu tinha aqui, né, a premissa que a WED nos deu, né, no dia anterior, e aí o mercado desce, mas ele falhou, ele não fez a nova mínima, então ainda tinha a premissa de nova mínima. E aqui, né, acabei encerrando a venda. Tá. Aqui tinha mais a premissa, né, tinha mais uma premissa de que, né, aquilo que a gente havia conversado, né, que o mercado ele tende, né, em movimentações, né, de volta em V, né, o Brooks ele traz que a volta em V completa, né, ela se finda aqui, ó. Bem aqui seria a volta em V completa. Então, se o mercado consegue fazer essa volta em V completa, a partir daqui a gente vai trabalhar só na compra. Não convém mais depois que ele conclui, né, uma volta em V. Você tem uma forte pressão. A segunda forte pressão reverte essa movimentação completa. Ele fala que não convém você tentar trabalhar na ponta vendedora. Tá? Lógico que você não pode estar comprando num topo duplo, mas em pullbacks, né, para ele chegar até essas regiões é bem válido, tá? É bem interessante e muitas vezes ele acaba levando a projeção desse pivô da volta em V. Então é bem interessante. Só que ele tinha que fazer isso, né? E aí, aqui acabei antecipando uma venda, né? Por conta do horário, precisava sair, então acabei antecipando essa venda aqui, pensando no ciclo, né? Aqui a gente tinha um microcanal, ó, tá? Então a gente teve uma descida forte, não havia correções, então aqui ele estava subindo, né, numa H1. Então a ideia, né, era entrar a favor do ciclo, né? Então eu tenho microcanal até 3 barras, né, eu posso ter retomada. Aqui ele acabou não tendo. E aí a partir daqui, né, foi válido contar barras, né? Aqui tinha uma L1, depois aqui você teve uma L2 e só na L3 é que ele andou. Eu acabei estopando aqui, né, que eu precisava sair. E lá no 15 minutos ficava, né, aquela ideia de que o mercado poderia levar, né, um bom microcanal de alta. Mas a ideia, né, que a gente conversou ali que foi passada é que a volta em V é raro, sem o que? O reteste do fundo anterior. Então a ideia tanto da venda aqui ou quanto da venda na L3, né? Aí acabei participando posteriormente aqui, né, e aí ele veio cumprir aqueles alvos, né? Que eram os terceiros alvos, né? Que era o fundo do próprio gap de média, né? Que a gente pontuou ali que ele tinha potencial, né? Para gerar lateralidade. E olha o potencial, né? Que essa movimentação gerou, né? Depois disso daqui ele gera um micro canal de alta, ele volta aqui, ele fecha o gap e aqui ficou outro micro gap, né? Gerou outra oportunidade de compra. É, aqui você tem o fechamento do gap também do 5, né? E aí, ó, olha o interesse comprador aqui participando, né? Aqui é uma leitura de detalhes, né? Mas é uma leitura interessante. Então aqui geraria ainda uma compra interessante com um stop relativamente curto, né? De 137 pontos, aí até a nova máxima você tinha cerca ali de 400 pontos, tá? Isso, né? Porque você já tinha tido uma excelente perna de alta antes, né? E aí, né? Dava para a gente pensar, né, em pelo menos mais uma segunda perna para essa movimentação. Para amanhã, né, pessoal? Como falei, né, é interessante vocês marcarem todos os pontos de inflexão que tiver, né? Por exemplo, você tem esse aqui. Se a gente está lá no 60 em lateralidade, né, o mercado pode chegar até aqui e voltar. A MM200 ao meio da tela, né, é uma característica de dias de lateralidade. Então, se permanece isso daqui também cautela. Então, esse topo, né, esse outro topo. Tá? Então, sempre que você tiver um ponto de inflexão onde o mercado gerou uma movimentação, né, de impulso, né, na direção de alta ou na direção de baixa, você acaba, né, deixando eles ali, né, marcados. Por quê? Porque se você está esperando uma lateralidade dos 60, pode ser uma movimentação um pouco ampla, mas você tem que tomar cuidado com a continuidade, né, dessas movimentações, se vai ter ou não continuidade ali. Mas a MM200 passando reto ao meio da tela, né, mais as médias flats ali do M60, né, a gente pode ter um pouco mais de lateralidade, beleza? Então, pro vídeo de hoje era isso, né? Se gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal aí, que assim você
fortalece o trabalho. Valeu, um forte abraço aí e até mais.